Seção 7 da apuração dos votos, artigo 124. Salvo disposição em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, artigo 125. Encerrada a discussão, o presidente procederá à apuração dos votos, artigo 126. Apurados os votos das questões preliminares e prejudiciais, seguir-se-á a apuração dos votos quanto ao mérito. Artigo 127. Quando se tratar de incidente ou ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público ou de uniformização de jurisprudência, as deliberações serão tomadas pela maioria absoluta dos membros do órgão julgador. Artigo 128. O presidente do tribunal não proferirá voto, salvo inciso 1 em matéria constitucional, inciso 2 em matéria administrativa, observando-se o disposto no artigo 246, inciso 3, no agravo interno contra sua decisão. Artigo 129. Nos julgamentos cíveis, havendo empate na votação, se o presidente do tribunal ou das câmaras não tiver tomado parte no julgamento, proferirá o voto de qualidade. Caso contrário, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Se a maioria condenar, mas divergir entre o fixar o valor da condenação ou deixá-lo para liquidação, prevalecerão os votos neste sentido. Inciso 2. Quando houver dispersão de votos por terem sido acolhidas teses distintas, o presidente submetê-las à nova votação para fixação da tese vitoriosa. Não se alcançando a maioria para fixação da tese predominante, será negado provimento ao recurso. Inciso 3. O julgador que negar o principal não poderá votar no acessório, mesmo para desempatar. Inciso 4. Se houver empate no julgamento de agravo interno, prevalecerá a decisão agravada. E inciso 5. Se o empate ocorrer em sessão com compromisso incompleta do órgão colegiado, o julgamento será suspenso, determinando-se vista dos autos ao desembargador ausente e terá continuação na sessão seguinte. Artigo 130. Nos julgamentos dos feitos criminais, havendo empate, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Se a divergência for quanto à classificação das infrações, se uma delas estiver contida na outra, os votos serão somados aos daquela e, se assim for obtida a maioria absoluta, a condenação será pela infração menor. Inciso 2. Se as classificações forem irredutíveis, o réu será absolvido. Inciso 3. Se a divergência for quanto à qualidade da pena, os votos que fixarem a pena mais grave somar-se-ão aos que escolherem a imediatamente inferior, prevalecendo esta, se assim se obtiver a maioria absoluta. Inciso 4. Se a divergência for só em relação à quantidade da pena, os votos que fixarem a pena maior somar-se-ão aos que escolherem a imediatamente inferior e assim sucessivamente até ser alcançada a maioria absoluta. Seção 8 da proclamação do resultado e da ata. Artigo 131. O presidente anunciará o resultado do julgamento referente ao processo e fará constar as soluções dadas às preliminares, aos agravos e ao mérito, inclusive os votos vencidos, sendo declaradas nos processos criminais a classificação da infração, a qualidade e a quantidade das penas impostas. Para o primeiro, poderá ser corrigido o resultado da votação constante da ata, se não corresponder ao que foi decidido, sendo lançada a correção na ata da sessão em que for feita. Parágrafo 2º. A decisão do habeas corpus e do mandado de segurança será comunicada à origem no mesmo dia. Artigo 132. De cada sessão será lavrada pelo secretário a respectiva ata em livro próprio, da qual constarão, inciso 1, o dia, mês e ano da sessão e a hora da abertura e encerramento. Inciso 2, os nomes dos julgadores que tenham presidido, os dos que compareceram pela ordem decrescente de antiguidade e o do órgão do Ministério Público. Inciso 3, os nomes dos advogados que ocuparam a tribuna com a menção dos processos em que atuaram. Inciso 4, os processos julgadores, sua natureza, número de ordem e comarca de origem, o resultado da votação, o nome do relator
e dos julgadores vencidos, bem como dos que se declararam impedidos. Inciso 5. As propostas apresentadas com a respectiva votação. Inciso 6. A indicação da matéria administrativa tratada e votada. Inciso 7. A menção de ter sido realizada a sessão total ou parcialmente em segredo de justiça. E inciso 8. Tudo o mais que tenha ocorrido. Parágrafo único. A matéria administrativa submetida à apreciação do órgão julgador constará da ata separada, lavrada em livro especial e assinada pelo presidente e pelo secretário. Artigo 133. Submetida a ata à apreciação do respectivo órgão julgador, depois de feitas as retificações, se for o caso, será assinada pelo presidente e pelo secretário.